Eu aposto que você gostaria de dobrar o seu faturamento. E quem não gostaria? E se eu te disser que para isso você não precisa de grandes investimentos? E o melhor, se eu te disser que esse mesmo cliente que te procura hoje pode estar te proporcionando isso? Pois é, dentro do nosso ramo de construção civil, para os nossos clientes finais, aquelas pessoas que vão construir suas próprias casas, existe muitas dores para quem passa por esse processo. Muitas pessoas ainda nem sabem que vão passar por essas dores, mas essa dor existe. E uma delas que eu considero como um destaque principal é a dor daquele cliente que não sabe o que fazer com o dinheiro que tem. Ele não sabe, a dúvida é o seguinte, ele não sabe se o capital que tem é o suficiente para ele iniciar uma obra e terminar uma obra dentro de um planejamento. Foi baseado nessa dor que ao longo de muitos anos de trabalho, mais de 10 anos, eu desenvolvi um método que nós chamamos aqui de obra certa, onde eu ajudo o cliente a fazer um plano financeiro, onde é possível nós criarmos para ele, mostrar para ele o que é possível fazer com o orçamento que ele tem, do início ao fim, isso contando desde os projetos até a regularização final da obra, sem estourar aquele orçamento que ele previu. Então, ele passando por essa prestação de serviços, ele tem segurança de entrar no processo. Melhor ainda para o cliente que nem os projetos ele precisa ter para contratar essa prestação de serviço. Mais ainda, o cliente nem lote precisa ter para fazer essa contratação de prestação de serviços. Ou seja, o cliente tem um capital, seja capital próprio ou financiamento ou capital misto, ele vai juntar, ele tem um montante, ele tem um orçamento para ser gasto. E a gente aqui traça para ele um plano financeiro do que ele consegue fazer com o capital que tem, do início ao fim. Então é um plano financeiro, a gente não faz projetos, não estou comprando material, não estou executando. A gente faz um plano financeiro para o cliente. Então ele só entra no processo com a segurança daquele caminho que já foi trilhado, já foi traçado. Então ele passa a dominar aquele processo, então ele só começa aquilo ali, sabendo onde ele está pisando, sabendo onde ele vai chegar. Aí sim, ele pode avançar aí para os projetos, contratar mão de obra, enfim, né, desenrolar toda a sua construção. E por mais ainda que o cliente descubra, através dessa prestação de serviço, da obra certa, porque isso acontece também, que não é o momento, o cliente descobre que não é o momento dele construir, financeiramente falando, pelo menos ele já tem ali nas mãos o caminho que ele precisa trilhar também para alcançar esse objetivo. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Pode ser que a gente resolva, né, faça essa prestação de serviços e chega ali no final e de repente falta 20 mil reais, por exemplo, para o cliente construir com segurança e alcançar tudo aquilo que ele estava almejando. Pelo menos agora, não conseguindo converter neste momento, pelo menos ele tem ali, na palma da mão, ele tem o domínio, ele sabe que está faltando 20 mil reais. Então ele vai trabalhar para levantar aquele capital, para realizar o sonho. E ele não passa a viver somente mais de expectativas e especulações. Agora ele tem a certeza de um caminho que ele precisa trilhar. Então, a obra certa é para você, que você aplicando aí, certamente, se funcionou comigo, vai funcionar com você também. Vai te auxiliar a aumentar seu faturamento e isso é de imediato.